Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos aqui para o nosso canal, beleza? Logo após a vinheta nos encontramos. Na videoaula de hoje nós vamos ver mais um tópico de geometria analítica, equação segmentária da reta. Vamos lá? Então temos aí, equação segmentária da reta. Quando a gente quiser encontrar a equação de uma reta que intercepta os eixos x e y, nesse caso nós temos o ponto P, cujas coordenadas são P e 0, e nós temos o ponto N, que intercepta o eixo y com coordenadas 0, n, e essa é uma reta que intercepta as coordenadas x, y, e são diferentes, né? São pontos distintos da origem, tá bom? Quando isso acontece, nós podemos encontrar a equação geral dessa reta da seguinte forma. Vamos lá. A gente já sabe fazer isso porque em aulas passadas, se você não assistiu, tá aí o card aparecendo para você. Mas para encontrar a equação geral de uma reta, basta você fazer o seguinte, ó. Se você não lembrava, está aqui a expressão que a gente calcula para encontrar a equação geral de uma reta, aqui no plano cartesiano. Agora nós vamos fazer isso para essa reta em específico. Aqui nós chamamos de reta R, tá bom? Tá aqui. Agora nós vamos encontrar a equação geral dessa reta em função dos pontos P e N que interceptam os eixos x e y. Então vai ficar da seguinte forma, ó. X e y nós reescrevemos juntamente com o 1 também, tá? O 1 também você reescreve, ó. Esses dois 1s que estão aqui também a gente pode já repetir, né? Porque eles fazem parte da expressão. Pronto. Agora nós vamos só colocar os pontos que nós temos. XA, YA, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro ponto como sendo o ponto N, por exemplo. Então nós vamos ter o seguinte, ó, vai ficar o ponto N como sendo ali, se fosse o nosso ponto A, o primeiro ponto fica 0N na ordem aí, ó. O 0 fica embaixo do X, porque é a abscissa do ponto N, e o número N, ou seja, o Nzinho, vai ficar embaixo do Y, que é a ordenada do ponto N. Tá bom? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o ponto P. Nós temos aqui P, vamos colocar aqui quem é a abscissa do ponto P, Pzinho. Então vamos colocar aqui Pzinho, e na frente dele nós vamos colocar o 0, que é justamente a ordenada do ponto P, tá bom? Então vai ficar aqui 0, com o amarelinho aqui para deixar tudo padronizado. Pronto, ó. Branquinho as abscissas, Y as ordenadas estão em amarelo, e o 1 deixei aqui verde para a gente separar cada coisinha e ficar mais fácil de entender. Pronto, gente, aí nós vamos ficar com essa expressão, com essa matriz aqui, e precisamos calcular o determinante. Eu não vou fazer esse cálculo aqui porque a gente já fez em outras videoaulas. Eu já vou colocar aqui a expressão final que vai ficar após efetuarmos a operação e encontrarmos a equação geral da reta. Então nós vamos ter essa expressão quando nós calcularmos o determinante dessa matriz e fizermos as operações necessárias. Vamos chegar aqui na equação geral da reta R, ok? E agora o que é que a gente tem que fazer? Agora a gente vai dar só uma ajeitadinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o termo NP, tá certo? Esse termo aqui, e vamos dividir toda a equação por NP, tá bom? Então vamos lá. Dividindo todo mundo por NP, vai ficar da seguinte forma, ó. Vou dividir todo mundo aqui, dividir todo mundo por NP, tá bom? Eu vou ficar com o seguinte, na hora que eu estiver dividindo aqui por NP, vai ficar o seguinte, ó, esse sobre NP, esse sobre NP e esse sobre NP, tá bom? Aí como é que vai ficar agora? Nós podemos observar o seguinte, tem gente aí que vai ser cortado, né? Vai embora. Por exemplo, na primeira parte aqui nós temos que N cancela com N. Na segunda nós temos que o P cancela com o P. E nós temos aqui NP dividido para NP. Isso aqui vai dar o resultado igual a 1. Então, reescrevendo agora a nossa equação, nós vamos ter o seguinte, ó. Ficamos aqui em cima somente com o X sobre. Aqui ficamos só com o P embaixo, sobre P. Mas aqui em cima o P foi embora, ficou só o Y. E embaixo o P também foi embora, ficou só o N. E nós temos o menos 1 que sobrou aqui, igual a
0, tá bom? Vamos organizar colocando só esse menos 1 lá para o outro lado. O menos 1 está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então vai ficar tudo isso aqui igual a 1, tá bom? Esse 0 vai sair porque não tem necessidade. Então, no final das contas, a equação segmentária da nossa reta é dada pela seguinte expressão. Nós temos x sobre p mais y sobre n igual a 1. Isso é uma forma de você descrever uma reta aqui no plano cartesiano, através de sua equação segmentária. Quando nós tivermos os pontos de intersecção no eixo x e no eixo y, é mais fácil você vir aqui e simplesmente fazer o seguinte, ó, o ponto P, você pega o Pzinho e coloca embaixo do x, porque é no ponto onde ele intercepta o eixo x, e nós pegamos o nzinho, ou seja, a ordenada do ponto n que intercepta o eixo y, e colocamos embaixo do y igual a 1. Simples assim. Vamos agora a um exemplo para a gente exercitar essa ideia de equação segmentária da reta. E nós vamos ver aqui na prática que é mais simples do que aqui na teoria. Vamos lá. Agora, gente, nós vamos obter a equação segmentária da reta R a seguir. Antes de tudo, vamos escrever aqui a forma da equação segmentária. A forma genérica é da seguinte forma: x sobre pzinho, onde esse pzinho nada mais é do que o ponto, ou no caso, a abscissa do ponto que intercepta o eixo x, mais y sobre nzinho, que nada mais é do que a ordenada do ponto que intercepta o eixo y, igual a 1. Olha aqui, gente, você vê uma questão dessa e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Olha como é simples. Eu acabei de dizer para você que o P e o N são nada mais do que o P é a abscissa do ponto que intercepta o eixo X e o N é a ordenada do ponto que intercepta o eixo Y. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos identificar quem é cada um. P, nesse caso, quem é a abscissa do ponto que intercepta o eixo X? Só você olhar para cá, é o próprio 2. Então, P é igual a 2. N vai ser quem? N é igual ao ponto, ou no caso, a ordenada do ponto que intercepta o eixo Y. Isto é, o número 3. Pronto. Professor, e agora? Gente, parece besteira, mas é só substituir. Você tem um P e você tem um N. Como é que eu vou encontrar a equação segmentária da reta? Substituindo aqui pelo termo geral. Ó. Nós vamos ter o seguinte, vai ficar da seguinte forma. Reescrevendo, ficamos com x sobre P, mas quem é o P? 2, mais y sobre n, mas quem é o n? 3, igual a 1. Acabou. Não tem mais o que fazer. Se a questão está pedindo para encontrar a equação segmentária da reta, basta fazer isso aqui. Basta identificar quais pontos interceptam o eixo X e o eixo Y, ok? Pronto, gente. Respondido aqui a nossa questão. X sobre 2 mais Y sobre 3, igual a 1, ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Determine a forma segmentária da equação da reta S, cuja equação geral é... Aí nós temos aí, a equação geral é dada da seguinte forma, 2x mais 3y menos 6. Vixe, professor, aqui ele não está dando nenhum ponto, como é que eu vou encontrar quem é o n e quem é o p? Gente, veja como é simples. Aqui nós temos uma equação geral de uma reta e nós precisamos encontrar a sua equação segmentária. Como é que você vai fazer isso? Toda vez que você se deparar com a equação geral de uma reta e precisar transformar ou encontrar a equação segmentária, basta você fazer o seguinte, você reescreve a equação, então vamos lá, a equação geral, deixa eu botar aqui para vocês. Você reescreve a equação geral da reta em questão. Tá aqui, reescrevi. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Vamos só relembrar aqui, gente, a forma da equação geral de uma reta. Vamos lá. Tá aqui. Nós temos
que a equação geral da reta tem esse formato aqui, ax mais by mais c. Essa é a equação geral de uma reta aqui no plano cartesiano, tá bom? Agora, como é que nós vamos transformar essa equação geral em uma equação segmentária dessa reta? Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Nós primeiro vamos colocar esse 6 que está desse lado e vamos jogar lá para o outro lado. Então, você reescreve a sua equação geral. Então, vamos lá, reescrever aqui. 2x mais 3y. Opa, o menos c estava negativo, foi jogado para o outro lado, ele fica positivo. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse termo 6 e vamos dividir toda a equação por ele, tá bom? Então, vai ficar o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Todo mundo, vou dividir por, vou até botar de outra cor aqui para vocês entenderem. Vou dividir aqui todo mundo por 6. Vai ficar assim, dessa forma, ó. 2x, todo mundo dividido para 6, vai ficar dessa forma aqui, ó. Dividido para 6, dividido para 6 e dividido para 6. Vamos lá. 2x dividido para 6, eu não consigo dividir 2 por 6, mas dá para eu simplificar. Então, vamos lá simplificar essa nossa expressão. 2 e dá por 2, que dá 1, e 6 dá por 2, que dá 3. A mesma coisa aqui, ó. 3 e 6, 3 dá por 3, que dá 1, 6 dá por 3, que dá 2. E aqui, 6 dividido para 6 vai dar 1. Tá bom? Então, nós ficamos com a seguinte expressão, reescrevendo tudo aí para a gente entender como é que nós ficamos com a equação segmentária da reta, ou como nós encontramos a equação segmentária da reta. Veja só, ficou aqui 1x, eu não preciso colocar esse 1, porque 1x é o próprio x, sobre 3, mais... Agora eu tenho a mesma coisa, 1y, só que eu não preciso colocar esse 1, porque 1 vezes y dá o próprio y, sobre 2, igual, 6 dividido para 6, já vimos que deu 1. Pronto, gente, ó, acabamos de encontrar a equação segmentária dessa reta a partir de sua equação geral. Agora vamos só recapitular o que foi que a gente fez. A gente isola o termo c, tá vendo o termo c? A gente coloca ele lá para o outro lado, tá bom? Jogamos ele para o outro lado. Tava menos 6, ficou 6 positivo. Depois nós pegamos toda a equação e dividimos por esse 6, que é justamente o termo c. Dividimos todo mundo por c, aí por 6, que é por c também, que é o termo correspondente. Aí nós ficamos com o seguinte, 2x sobre 6, 3y sobre 6, 6 sobre 6. E depois que a gente resolveu todas essas expressõezinhas, nós ficamos com x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1. Beleza? Pronto. E assim nós acabamos de encontrar a equação segmentária da reta.